Olá, nono ano, tudo bem? Então, a gente vai para mais uma aula de Geografia, no capítulo 5 agora, falando sobre exploração dos recursos naturais na Ásia, na Europa e na Oceania. Muito antigamente, há milhares de anos atrás, o que acontecia? Não existia, vamos dizer, energia igual existe hoje, As fontes de energia eram muito diferentes, A exploração dos recursos naturais era muito diferente do que acontece hoje em dia. Então, antigamente, as fontes de energia vinham da madeira, de alguns óleos, vamos dizer assim, óleo de oliva, azeite, da querosene, para gerar luz, ou seja, para gerar tipos de energia, tá? Isso há milhares de anos atrás. Com o decorrer do tempo, o que aconteceu? A humanidade começou a descobrir reservas, reservas de fontes de energia. Com isso, descobriram o quê? O carvão, as fontes de carvão mineral, as fontes de petróleo, as fontes de gás natural, E a gente pode perceber que as fontes, por exemplo, de carvão mineral que existem no nosso planeta estão localizadas ali nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Índia. Existem vários locais. No caso, esse aqui em azul clarinho, é a região dos Estados Unidos, ou seja, a porcentagem dos Estados Unidos que tem a disponibilização de carvão, tá? Esse vermelho é a parte lá da Rússia e aqui a China, O mais escurinho ali, a gente pode perceber que a Alemanha, Cazaquistão, entre outros, que existem muitas reservas, comprovadas de petróleo, tá? Desculpa, de carvão mineral. Aí a gente vai ver também o petróleo. O petróleo e o gás natural também são grandes reservas de fontes de energia, nenhuma outra região, tornou tão simbólica com o encontro, vamos dizer, do petróleo quanto o Oriente Médio, E onde está o Oriente Médio? No continente asiático, tá? Ele atraiu para aquela região ali do Oriente Médio muitas potências, muitas multinacionais, muitas potências ali dos Estados Unidos, da Europa, em direção àquela região ali por causa do petróleo. Consequentemente, claro que onde tem petróleo, tem jazidas também de gás natural, de carvão, mineral e tudo mais. Para a produção de petróleo, a produção de petróleo, o consumo do petróleo, ele é tão importante no nosso planeta, ou seja, ele é tão consumido, são os combustíveis fósseis mais consumidos no nosso planeta, o petróleo, o gás natural e o carvão, que eles conseguiram, vamos dizer assim, todos os países, vamos dizer, formaram uma organização, Essa organização, ela se chama OPEP, que é a Organização dos Países que Exportam o Petróleo, Eles formaram essa organização para poder, vamos dizer, saber o objetivo, de onde estava saindo, para onde estava indo, qual o lucro, desse commodity, A gente pode dizer o que é um commodity, o quê? Tudo que é um produto bruto, tá? Existem também muitas lutas, muitos confrontos políticos e geopolíticos por causa de recursos naturais. Então, por exemplo, no caso ali, se a gente for falar da Ásia, A Ásia é uma região ali do Oriente Médio, uma região da Ásia, que é o Oriente Médio. Existem muitos conflitos ali, muitas guerras por causa da produção ali, da extração de petróleo daquela região, Então, o petróleo já fez, vamos dizer assim, já fez acontecer muitos conflitos, muitas guerras por causa da sua exploração. E também, claro, que já deu muito dinheiro para a região ali, Aí você vai falar, então, no caso da região ali do Oriente Médio, é uma região muito rica, por causa do petróleo, do gás natural e tudo mais. Não é rica por quê? Porque são grupos de pessoas, que possuem, que têm o comando disso aí, Então, não é uma região rica, Tem grupos de pessoas que são multimilionários por causa desses recursos, Por causa da exploração desses recursos. Falando do gás natural. O gás natural, no caso, por exemplo, do Brasil, do Brasil e da Bolívia, existe um canal, vamos dizer assim, entre Brasil e Bolívia, que chama o gasoduto Brasil-Bolívia,
porque nós importamos muito gás natural da Bolívia, tá? O Brasil produz sim gás natural, mas não é o suficiente, então ele importa muito gás natural da Bolívia, tá? Falando também sobre a energia nuclear. A energia nuclear hoje em dia é uma energia, vamos dizer assim, não tão perigosa, né, quanto há 40, 50 anos atrás, né, onde foram as primeiras indústrias, né, a serem instaladas. A indústria termonuclear é uma matriz energética importante, né? O seu desenvolvimento, vamos dizer assim, depende da existência de reservas de minérios radioativos naquela região. Então, por exemplo, tem que ter urânio. Urânio ele é o minério que vai produzir, né, a radiação para fazer a energia, vamos dizer, para gerar essa energia. Ali, por exemplo, na Rússia, né, mais próximo ali à Ucrânia, onde a usina de Chernobyl, né, em 1986, teve uma explosão, né? Até hoje, essa região de Chernobyl ali não conseguiu se restabelecer. Ela não conseguiu se, vamos dizer assim, ela é um local isolado ainda, né? Por quê? Porque naquela época não existia, vamos dizer assim, tecnologia suficiente para saber quando uma máquina lá, um local da usina estava em processo de vazão, né? Então, naquela época foi um acidente muito grave que até hoje em dia a região é isolada por causa da radiação. Mas hoje em dia na Europa existem muitas fontes de energia nuclear, principalmente no continente europeu. Existe sim nas Américas, na Ásia, na África, mas bem menos, tá? Então, o local onde existe maior concentração de usinas nucleares no mundo é no continente europeu, tá? O Japão também tem, né, que faz parte da Ásia, tem muitas usinas nucleares, tá? Que a usina nuclear é uma usina cara para se construir, para ser construída. Mas a geração de energia e a poluição... Então, como a gente estava falando a respeito das usinas nucleares, né, o custo-benefício dela sai muito caro, né, só que para ser produzida, o custo-benefício para se instalar, né, para se montar uma usina nuclear, mas para ser produzida a energia através do urânio, para ser distribuída, não é tão caro. Então, ela compensaria a formação dela no âmbito de produção de energia, mas os países ainda pensam muito na instalação dela pelo custo-benefício da instalação, né, da construção, vamos dizer assim, e também pelo perigo que pode vir a acontecer, né, com a construção de uma usina nuclear. Só que nos dias de hoje é muito difícil acontecer algum vazamento, porque hoje em dia tem muita tecnologia, né? Então tem muitos computadores ligados à usina, muita gente monitorando, né, 24 horas essas usinas. Então, quer dizer, o risco de acontecer um vazamento, de acontecer um desastre numa usina dessa, hoje em dia é muito raro, né? Como lá em 1986 em Chernobyl aconteceu, hoje em dia é muito difícil acontecer isso, né? Só se for por causa de um terremoto, né? Coisas naturais, vamos dizer assim, que o ser humano não possa estar interferindo, tá? Aí a gente vai ver também sobre o trabalho e a economia, né? Que a gente estava falando lá, que durante a Revolução Industrial, final do século XVIII, começo do XIX, quando se começou a extrair muito carvão mineral, as minas de carvão elas eram muito pequenas, muito baixas. Então, o que eles faziam? Eles colocavam crianças dentro dessas minas para retirar o carvão mineral de lá. Então, era um trabalho escravo, era um trabalho duro para as crianças, né? Muitos mineiros naquela época, ou a maioria deles, eram crianças, tá? Isso lá na década de 1869, 1870, tá? Também aqui, né, uma instalação de
de carvão mineral, né? Mineiros trabalhando em minas de carvão na China, tá? Hoje em dia a gente pode dizer assim que a energia ela chega, né, em qualquer lugar, em qualquer posto, vamos dizer assim, né, de trabalho com muito mais facilidade, né? Hoje em dia a tecnologia está muito avançada. Depois a gente vai ver também na página 38 e 39, falando também a respeito da biodiversidade e das florestas, né? Que as florestas também vão ser matéria-prima para a geração de energia, né? Então, a gente pode perceber que as florestas, né, que quando a gente começou a falar sobre isso, a gente começou a falar a respeito lá de madeiras das florestas para geração de energia, hoje em dia ainda existe muita geração de energia através da madeira, né? Em alguns locais. Na Finlândia, por exemplo, a Finlândia foi retirada muitas das florestas da Finlândia, e que a gente pode observar lá na página 39, né, que são áreas ilegais, né, são áreas que foram desmatadas, ou seja, retirada a floresta e deixado lá, por exemplo, não foi reflorestado, né? Então foram pessoas que retiraram para vender, exploraram a região da Finlândia, da Indonésia, só que não reflorestaram, né? Não, como se diz, não plantaram novamente. Então ficaram grandes áreas devastadas, acabando com o solo, né, causando um monte de erosão e tudo mais, tá? Mas só repassando lá, as fontes de energia, tanto na Ásia, na América e na Oceania, foram sim, né, vamos dizer assim, houveram grandes revoluções a partir das fontes de energia, principalmente lá no início do século XIX, né, quando surgiu lá a industrialização, né, na Europa, e também, né, no decorrer do tempo em outras regiões, né. Foram sim causadores de muitos conflitos, né, mas também de coisa, vamos dizer, ligada à tecnologia, que foi muito bom para nós hoje, né, na atualidade. Então as fontes de energia nessas regiões aí foram, vamos dizer assim, causaram muitos impactos, né? Não somente nesses continentes que a gente está falando, como também em outros continentes, tá? Depois a gente vai fazer a página 40 lá, tá? Falando de jazidas de petróleo, né? De locais onde existem, né? Quais as regiões, por que conflitos, vamos dizer, geopolíticos aconteceram, né? Em torno da existência de tantas jazidas, por exemplo, no Oriente Médio e tudo mais, tá? A gente vai ficando por aqui, né? Até a próxima aula, aí a gente retorna falando mais um pouquinho sobre esses 3 continentes, tá bom? Até mais!